Luiz, muito obrigada por estar aqui. Obrigado, Simone, a todos os amigos que nos acompanham. Bom dia, boa tarde, boa noite. Agora até é difícil, né, a gente saber o que fala, porque virtualmente tudo é possível, cada um está num canto do mundo. Mas vamos lá, a gente vai falar um pouquinho sobre livre-arbítrio. Vamos colocar alguns elementos gráficos aqui na tela para que vocês possam acompanhar. Então vamos falar um pouquinho. Livre-arbítrio é um assunto muito grande, isso aí dá um seminário de provavelmente um dia, 8 horas no mínimo, né? Mas a gente vai falar algumas ideias bem básicas, né? Aqui a gente vê algumas, vai falar tocar um pouquinho em genética, evolução moral, falar uma pitadinha sobre a ciência, onde que ela anda, né, em relação ao livre-arbítrio, e vamos falar aí também de virtudes e vícios. Livre-arbítrio é parte de uma ideia onde você tem dois extremos, né? Livre-arbítrio de um lado, determinismo do outro. E existem pessoas que acreditam que temos livre-arbítrio e outros acreditam que tudo está pré-determinado, está tudo pré-definido, e existem aqueles que estão no meio. Então, em 2014, foi feita uma pesquisa aqui nos Estados Unidos, muito interessante, né? Você vê aí dezembro de 2014, e a pergunta era, você acha que a gente tem livre-arbítrio sim ou não? E olha só que interessante, mais da metade, 59%, respondeu que não. Só 41% disse que acha que tem livre-arbítrio. Bom, aí a gente tem que colocar dentro do contexto. Isso foi feito dentro de um sistema cultural, que é o sistema cultural aqui americano, que é diferente de outras partes do mundo. Se essa mesma pergunta fosse feita em outro lugar do mundo, provavelmente as respostas seriam diferentes ou adaptadas para cada cultura, mas a gente está numa cultura aqui muito materialista, né? E você vê que essa resposta é uma resposta basicamente materialista. Você acredita que não tem livre-arbítrio, ou seja, não existe influência de nada, ou pelo menos a influência é muito pequena, de nada que não seja material. Então a gente começa a ter que entender por que veio esse resultado, que visão materialista é essa que, né, nos leva a crer, ou pelo menos a maioria dos entrevistados, e do modo geral dentro da nossa cultura, dentro da nossa sociedade, por que a gente acha isso, né? Existem vários pontos de referência, mas, e como a gente está com o tempo um pouquinho limitado, a gente vai falar só de um. Em 1953, aqui entre Nova York e Boston, dois cientistas descobriram a estrutura helicoidal do DNA. Quer dizer, imagina você para descobrir a estrutura. Primeiro que você tem que achar os genes lá dentro de um monte de coisa se mexendo. É como você pegar uma agulha no palheiro, né? E eles foram capazes de fazer isso, conseguiram chegar lá e descobrir a estrutura helicoidal do DNA, esses dois cientistas. O James Watson está vivo até hoje, aliás, né? E o Francis Crick. Mas a descoberta foi uma coisa sensacional, mas ela trouxe alguns entendimentos que não eram exatamente como deveriam ter sido. Com essa descoberta, eles disseram o seguinte, olha, nós descobrimos a estrutura helicoidal do DNA, é assim que é feito, é assim que acontece e tal, a gente faz desenhozinho até hoje no papel, que vocês veem aqui na tela e tal, mas eles trouxeram junto com isso uma informação adicional que ficou um negócio meio, digamos assim, para os padrões modernos, meio mal explicado, entre aspas aí. Eles chamaram essa informação que eles assumiram que era verdade de dogma central da biologia molecular. Olha que isso é um nome dado por dois cientistas. A palavra dogma dentro da ciência é quase que uma abominação, né? Que interessante isso, né? Mas em 1953 eles trouxeram isso, esse dogma molecular da biologia, dogma central da biologia molecular. Ele diz o seguinte: nós temos esse código genético, nós temos a nossa genética, ele não pode ser alterado. Basicamente, em simples palavras, não dá para a gente estender muito o raciocínio hoje, nem é objetivo muito, mas é isso. Outra coisa que se pegou para se unir a isso é algo que está lá no passado, em 1650, 1660, até 1700, que é quando Newton, né, compõe toda a sua física, a física newtoniana, através de suas leis. Newton traz isso baseado em três aspectos que você vê aí. Um materialismo, reducionismo e determinismo. O que é isso? Materialismo significa, não quer dizer que é errado ou certo, não é isso. O propósito de Newton era entender como é que funciona o universo, mas o universo, não do ponto de vista Deus, espíritos, não, o universo material. Você tem planetas, você tem cometas, você tem luas, como é que funciona tudo isso? Então não é que ele não queria saber de nada não material, o propósito dele naquela hora não era esse. Para fazer esse trabalho, ele pega o universo inteiro e começa a reduzir. Bom, eu tenho tudo isso aqui.
agora eu preciso trabalhar só numa parte, que é o que me interessa. Então, vou trabalhar só no sistema solar. Dentro do sistema solar, vou dividir, vou pegar só, por exemplo, a Terra e a Lua. E assim você vai reduzindo tudo que você quer estudar até você chegar naquele ponto. Isso chama-se reducionismo. E a terceira coisa que ele falou é o seguinte: quando a gente entende como uma coisa funciona, a gente consegue determinar o que vai acontecer. E isso é chamado de determinismo. E isso é uma coisa que a física newtoniana explicou muita coisa que não se tinha a mínima noção, né? Só o fato de ele ter descoberto a gravidade e tudo mais. Bom, fantástico. Então, quando a gente junta essas duas ideias, o dogma central da biologia molecular com a física newtoniana, isso dá um negócio que a gente define em ciência como determinismo genético. Ou seja, eu tenho as minhas características genéticas e elas são imutáveis. Então, por exemplo, pelo determinismo genético, por essa teoria, se eu nasci agressivo, eu vou morrer agressivo. Eu não preciso nem me esforçar em fazer alguma coisa melhor, em tentar melhorar, porque está na minha genética e assim será até o dia que eu morrer. Isso que é determinismo genético. Só que, como essa descoberta do dogma central da biologia molecular, da estrutura helicoidal do DNA, foi um negócio super importante, né? Até hoje, tudo que a gente conhece é em função disso, tudo que se conhece em biologia, né? Isso pegou, isso empacou e isso entrou dentro da cultura. Isso ficou dentro da nossa cultura e a coisa ficou um pouquinho complicada. A coisa só foi mudar lá pelo ano de 2000, quando a gente criou algo chamado o Projeto Genoma Humano. O Projeto Genoma Humano, a ideia dele, falando em simples palavras, em um minutinho, era: vamos pegar todos os nossos genes que nós temos e vamos catalogar. Ou seja, se a gente conseguisse numerar os nossos genes, o número 1 serve para isso, o número 2 serve para aquilo, o número 3 serve para isso, e assim vai. É exatamente essa era a ideia: identificar todos os nossos genes e o que cada um estava fazendo. Para que isso fosse identificado, eles pensaram o seguinte: bom, esses genes são cadeias de proteínas. O nosso organismo tem capacidade de gerar 150 mil genes diferentes, baseado no número de combinações possíveis. Então, a ideia era assim: se eu gero 150 mil genes, né, eu tenho que achar os 150 mil genes. Então, vou ter o número 1, o número 2, o número 3, até o número 150 mil. E aí, o que acontece? Quando conseguiram chegar a um resultado, só se tinha 25 mil genes. E aí começa o primeiro desafio. Espera aí. Se eu tenho 150 mil proteínas geradas por 25 mil genes, tem mais de uma proteína gerada pelo mesmo gene. Como é que esse gene decide que proteína vai ser formada? A, B ou C, como é que fica? Então tem alguém comandando o processo, e esse alguém está fora da biologia celular, está fora. E isso daí meio que derrubou a ideia do determinismo genético. Então, em 2003, o projeto foi encerrado porque não se chegou às conclusões que se queriam. Obviamente, o custo de um projeto desse é muito grande, então ele foi encerrado em 2003. E, basicamente, isso aí, ele dá fim à ideia do determinismo genético. Bom, a ciência não parou aí, né? E Emmanuel vem nos trazer uma coisa muito interessante. No livro Consolador, da década de 40, olha o que ele vem falar. As leis da genética encontram-se presididas por numerosos agentes psíquicos que a ciência da Terra está longe de formular, dentro dos seus postulados materialistas. Ou seja, tem algo que está acima da matéria e que controla todo esse processo. E foi por isso que o projeto Genoma não deu certo, porque não se contou com isso, né, dentro dos padrões científicos, dentro dos parâmetros da ciência. A ciência não parou, muitos anos depois, a partir de 2010, principalmente, a coisa fica muito mais séria, com o advento da neurociência, os scanners cerebrais e tudo mais. A gente hoje se consegue, não é o objetivo do nosso trabalho hoje, mas a gente consegue explicar com detalhes como que o cérebro trabalha com a ideia do livre-arbítrio do espírito. É uma coisa muito interessante, mas leva tempo, a gente fica aí para uma próxima oportunidade. Bom, isso tudo é a visão ou a ideia, né, de uma postura mais materialista. Mas e como é que é a postura espírita em relação a isso? Se a gente pegar a inteligência suprema, né, pergunta número 1 do Livro dos Espíritos, né, se a gente pegar Deus, ali está o nível mais alto de consciência possível. Se você vier dos reinos mais inferiores, subindo no mineral, vegetal, etc, né, animal, hominal, angelical, até chegar lá em cima, à medida que você vai saindo do mineral e vai indo para o
angelical, o nível de consciência vai aumentando. O vegetal tem mais consciência que o mineral. Pega, por exemplo, um vegetal, bota ele numa sala escura e deixa uma frestinha de luz pequenininha. Ele vai pender assim para aquele lado onde está a luzinha. Então existe uma consciência ali, muito pequena, mas existe, né? O animal um pouquinho mais, os homens, nós um pouquinho mais, os angelicais mais, e a consciência maior de todas, suprema, está lá em cima com Deus. Bom, à medida que então o nível de consciência ele vai subindo aqui, né, dos minerais até Deus, da esquerda para a direita, vai aumentando o nível de consciência. A cada reino chega um atributo novo. Então, por exemplo, existem atributos no reino vegetal que não tem no mineral, existem atributos no animal que não tem nem no mineral nem no vegetal, e assim por diante. Quando a gente chega no reino animal, tem um atributo que começa a mudar a coisa. Esse atributo é chamado instinto de conservação. E ele vai pelo reino animal adentro, né, as várias espécies de animais e tudo mais. E isso daí vai ser repassado para o próximo reino, que é o hominal. Então, nós temos instinto de conservação, né? Alguma coisa vai acontecer, a nossa ideia é sair, proteger nosso corpo, nossa vida, né? Então, esse instinto de conservação, ele é transposto e ele está latente, completamente dentro do reino hominal. Mas no reino hominal, um dos atributos que chega, que não se tinha antes nos outros reinos, é o livre-arbítrio. Então, esse livre-arbítrio, ele vem para o reino hominal e vai ser trabalhado de uma forma, deveria ser trabalhado de uma forma condizente com as leis de Deus. Olha o que nos fala a codificação na pergunta 849, quando Allan Kardec pergunta: qual das duas faculdades predomina, o instinto ou o livre-arbítrio? Naqueles homens que são menos desenvolvidos moralmente, que ele chama de estado de selvageria, né? Então, aqueles espíritos mais atrasados moralmente falando. Então, olha a resposta: o instinto predomina, mas não quer dizer que não tenha livre-arbítrio. O livre-arbítrio está lá. Só que esses espíritos menos desenvolvidos moralmente, eles têm dificuldade de utilizar o livre-arbítrio, e a gente vai falar um pouquinho nisso daqui a pouco. Bom, com a chegada desse livre-arbítrio, duas outras coisas aparecem. E aí, às vezes, a gente fica confuso com essas palavras. Aparece o orgulho e o egoísmo como consequência da existência do livre-arbítrio. Aí fala, peraí, como é que é isso aí? Não é orgulho e egoísmo no sentido que a gente fala no nosso dia a dia, principalmente no nosso dia a dia espírita, né, que a pessoa é orgulhosa demais, a pessoa é egoísta demais. Não é nesse sentido. É no sentido mais básico, no nível mais inferior possível e imaginável. Por exemplo, olha só, livre-arbítrio. Quando o leão está correndo atrás da gazela, a gazela tem que fugir, é instinto de conservação, ela vai fazer de tudo lá, né? E o leão também é instinto de conservação, precisa comer. Então, existe instinto de conservação dos dois lados. Se você pegar a ideia do leão correr atrás da gazela e o leão está correndo atrás de você, de onde você está aí sentado aí nos vendo, né? Se o leão entrar aí, o que você vai fazer? Você vai fugir, você não vai pensar em absolutamente mais nada. Você vai fugir para se proteger. É a forma mais elementar possível, mais inferior possível de egoísmo. Não é esse egoísmo que a gente fala todo dia no centro espírita. É um egoísmo, é a proteção. Né? E se tiver uma certa hora, a primeira ideia é eu fugir para um canto, né? Ficar lá no meu canto, longe, me escondendo do leão, por exemplo. Né? Num segundo momento eu vou falar, não, peraí, eu tenho consciência, eu consigo sair desse negócio aqui, eu consigo sair vivo daqui. Por quê? Porque eu me considero melhor que o leão. Isso é o orgulho, mas no seu nível mais inferior possível, mais inferior possível, a camada número 1 de orgulho, não é esse orgulho que a gente fala todo dia por aí. Então, o orgulho e o egoísmo acontecem, ou eles são trazidos, né, através do livre-arbítrio. O livre-arbítrio nos traz a necessidade disso. Isso que a gente falou sobre orgulho e egoísmo no nível mais inferior possível está no livro Obras Póstumas, onde Kardec fala exatamente isso. O orgulho e o egoísmo nascem de um sentimento natural, o instinto de conservação, e nascem dessa forma. Né? Eu preciso me proteger no nível mais básico possível e eu acho que eu consigo sair dessa. Né? Então, são coisas interessantes. Essa passagem no livro Obras Póstumas, ela raramente é comentada em centro espírita, é uma coisa assim que, né, não é muito falada e eu acho muito importante, eu particularmente acho muito importante. Bom, então, essa história do livre-arbítrio, orgulho, egoísmo, isso tudo muito bonito, só que a gente não vive sozinho.
A gente está sujeito a vários tipos de influência, influências materiais, influências espirituais, né? Somos susceptíveis a todo tipo de influência. E aí, Allan Kardec vem nos falar o seguinte, olha só, resposta à pergunta 847. Aquele cuja a inteligência se acha perturbada por uma causa qualquer não é mais senhor do seu pensamento e, portanto, não goza mais de livre-arbítrio. Ou seja, influências espirituais podem tirar o livre-arbítrio. Né? E Kardec vai mais a fundo, novamente, no livro Obras Póstumas e fala exatamente isso. Olha só. Através da assimilação dos fluidos perispirituais, o espírito identifica-se, por assim dizer, o espírito obsessor, por exemplo, com a pessoa que ele quer influenciar. Não apenas transmite-lhe seu pensamento, mas pode exercer sobre ela uma ação física, fazê-la agir ou falar à sua vontade, fazê-la dizer o que quer, servir-se numa palavra dos seus órgãos como se fossem os seus. Pode, enfim, neutralizar a ação do seu próprio espírito e paralisar seu livre-arbítrio. Então, olha só, o nível de influência espiritual, ele pode chegar a paralisar o livre-arbítrio. E aí, o que acontece? Quando a pessoa não tem livre-arbítrio, ela só vê uma saída. Tudo vira, só tem um jeito, que é o jeito que eu estou pensando, que é o meu jeito, etc, etc. Vamos comentar um pouquinho isso daqui a pouco. Bom, nós sabemos que pela escala espírita, que Allan Kardec publica no Livro dos Espíritos a partir da pergunta 100, né, ele categoriza os espíritos em relação ao seu nível de evolução moral, ele agrupa, né, em 10 categorias. Então estão aqui as categorias que vão do lado esquerdo dos impuros até os puros, né, o lado esquerdo, os vermelhos e rosas, são menos adiantados, até os puros que são mais adiantados. Esses no vermelho são chamados de terceira ordem, os verdes são chamados de segunda ordem, a diferença sendo, os vermelhos, para eles existe predominância da matéria sobre o espírito. O mundo material lhes causa mais influência do que o mundo espiritual. Eles têm tendência a fazer o mal e são orgulhosos e egoístas. Né? Olha só, orgulhosos e egoístas. Os verdes, que são os espíritos bons, já é o contrário. A influência não é da matéria sobre o espírito, é do espírito sobre a matéria. Existe um desejo constante de fazer o bem e algo que nós, vermelhos, porque nós somos vermelhos, o planeta Terra é um planeta de vermelhos, olha a dificuldade que nós temos nesse terceiro item, combinação do conhecimento e virtudes. Nós temos conhecimentos? Temos. Temos virtudes? Alguma temos, mas não sabemos combinar. Então a gente combina conhecimento com vício, e aí dá no que dá. Então, segundo a codificação, nós saímos de simples ignorantes e vamos chegar à perfeição. Né? Então, nós saímos lá desde os impuros e tal, vamos, né, fazendo a escala toda, até chegarmos nos espíritos puros, esses não precisam nem mais encarnar, a não ser por missão, por escolha. E aí começa a ficar interessante, porque olha só, nos espíritos vermelhos, a influência material é muito maior do que a espiritual. À medida que você vai caminhando para o lado direito, a influência espiritual vai aumentando. Né? E no meio ali, nos batedores e neutros e tal, a coisa é meio que quase que 50%. Então, à medida que a gente vai evoluindo, vai chegando para a perfeição, a matéria vai ficando menos importante, né? Vai ficando uma coisa secundária. E aí, Allan Kardec faz as seguintes perguntas. Do que depende a aceleração desse processo de sair de simples ignorantes e chegar a perfeitos? A resposta, né? Depende dos espíritos, a aceleração de seus progressos para a perfeição, certamente. Eles o conseguem com maior ou menor rapidez, dependendo da submissão à vontade de Deus. Ou seja, fazer o bem nos leva lá mais rápido do que ficar tentando ou fazendo o mal. E aí Allan Kardec pergunta, mas por que alguns espíritos seguem o caminho do bem e outros do mal? E a resposta é exatamente onde a gente está chegando. Eles têm livre-arbítrio. Ou seja, é uma decisão. Então, progresso, evolução moral é livre-arbítrio. Eu quero ou não quero. Eu posso caminhar mais agora ou não caminhar. Eu quero ficar parado. Na próxima encarnação quero andar um montão. Ou nas próximas 3 encarnações não quero andar nada. É tudo livre-arbítrio. É uma escolha pessoal que cada um de nós faz. Para os espíritos vermelhos, tudo, a gente acabou de falar isso agora, estamos colocando uma outra visualização, né? Para os espíritos vermelhos, tudo está determinado. Eles não veem saída para nada. Está tudo pronto. Para os espíritos, né, superiores, existe livre-arbítrio. Eu posso fazer a coisa, eu posso, né, mudar as coisas, eu posso fazer as coisas da maneira que eu entendo. Por quê? Porque eles trabalham para o bem. Os espíritos que estão lá no mal, os espíritos vermelhos, para eles está tudo errado. Está tudo pré-determinado e está determinado de um jeito que não lhes agrada.
né? Porque eles estão indo no caminho do mal. Vamos tentar entender isso aqui de uma forma talvez uma forma gráfica talvez diferente. Se a gente analisar o nosso livre-arbítrio em relação ao nosso egoísmo, é algo assim: quanto mais egoísta eu sou, menos livre-arbítrio eu tenho a sensação de ter. Observa que não é que eu tenha menos livre-arbítrio, eu tenho a sensação de que eu tenho menos livre-arbítrio. Quanto mais egoísta, menos livre-arbítrio. Então tem aqueles que estão lá, são muito pouco egoístas e que têm um livre-arbítrio muito grande, né? São os espíritos que estão lá indo para perto da felicidade, são espíritos alegres, felizes, né? Esses espíritos são aqueles que estão fazendo o quê? Estão lá ajudando o próximo, na caridade, no consolo, né? Estão na oração. São aqueles espíritos que estão praticando as grandes virtudes. Agora, do outro lado aqui, você tem os espíritos que são exatamente o contrário, o reverso. Ou seja, um egoísmo muito grande, com muito pouco livre-arbítrio. Alguns acham que nem tem livre-arbítrio. O que esses espíritos estão fazendo? Eles estão fazendo outra coisa, eles não estão fazendo caridade. Eles estão derrubando aviões, eles estão fazendo terrorismo, estão assassinando crianças inocentes em escolas. Por quê? Você vai perguntar para um espírito desse por que ele fez aquilo, a resposta de todos eles é exatamente a mesma. Mas não tem outro jeito. Né? Olha só como aonde que chega a ideia de que não tem outro jeito, só tem um. Isso para eles está tudo determinado. Eu tenho que executar aquilo porque é a única saída. Então existe uma relação muito grande entre o nível moral e o livre-arbítrio. Vamos tentar dar um exemplo um pouquinho mais, né, aqui nos nossos dias. Digamos que eu tenha que sair do ponto A e eu tenho que chegar ao ponto B. Né? Então você vê aí na tela o ponto A e o ponto B. E tem 1000 caminhos que eu posso escolher. Né? Então eu vou escolher o meu caminho A aqui, por exemplo. Então eu começo a andar. No meio do caminho eu encontro com alguém com quem eu me desentendo. Por alguma razão. Entrei num restaurante para almoçar e não gostei do garçom, não fui bem atendido, briguei com ele, seja lá o que for. Tem algum vício sendo praticado ali. Tem algum vício sendo praticado ali. Então, eu estou levando comigo algum vício, chegou naquele ponto, eu me desentendi com alguém e não consegui prosseguir o meu caminho. Aquilo me impediu de seguir o meu caminho. Bom, a gente vai e tal, né? Aí melhora, passa e tal, vamos tentar de novo, vamos seguir outro caminho. Não adianta eu ir pelo primeiro caminho, porque o primeiro caminho, aquele sujeito com quem eu briguei vai estar lá. Eu tenho que seguir outro caminho diferente. Aquele primeiro caminho, aquela primeira opção está eliminada das minhas possibilidades. Por mim, eu eliminei. Então vou tentar o segundo caminho. Aí vai andando e tal. Daqui a pouco encontro com outra pessoa, com outra situação, outra circunstância, trago eu os meus vícios novamente, o que acontece? Exatamente a mesma coisa. Existe um entrave e eu não consigo chegar onde eu queria chegar. Não consegui. Por quê? Por livre-arbítrio, porque eu estou praticando os meus vícios, estou indo comigo. Né? Levando comigo os meus vícios. Bom, vou tentar de novo ir do A para o B. Só que não adianta eu ir pelo primeiro caminho nem pelo segundo, que eu já sei que não vai dar certo. Já não deu certo. Então vou tentar um terceiro caminho. Aí vou indo no terceiro caminho e aí vai piorando. A gente começa a praticar esses vícios e começa a envolver as circunstâncias começam a ficar maiores, o problema começa a ficar num tamanho maior. E eu não consigo ir. Não consigo, porque o vício está lá comigo. Né? O vício, ele vem do espírito, onde eu vou, né? Os americanos têm existe um livro, aliás, que é um fantástico, um livro americano em inglês, e ele diz assim: wherever you go, there you are. Isso quer dizer o seguinte: aonde você for, lá você está. Então não adianta, pode ser aqui, pode ser no Japão, pode ser no Brasil, pode ser em qualquer lugar, eu sou eu. Né? Não é o lugar que vai me transformar. Eu tenho que me transformar. Então, tentando o terceiro caminho, não consegui. Outra vez, empaquei no meio do caminho, porque bati de frente com alguém, seja lá o que for. O que acontece? Eu vou tentar mais uma vez ir de A para B. Mas não adianta pegar o caminho número 1, nem o 2, nem o 3, porque aqueles ali estão eliminados. Aquilo ali não funciona para mim. Né? Por quê? Porque tem aquelas pessoas, segundo a minha versão, que me atrapalharam, né? Essa é a nossa versão sempre, e não vai dar certo. Então, vou pegar o quarto caminho. Aí começa a complicar, porque no quarto caminho dá a mesma coisa. O que acontece
quando eu não tiver mais caminho a seguir. Não dá mais. Eu tentei de tudo, não dá mais. Então eu posso talvez idealizar um quinto caminho que vai ser todo complicado, cheio de, né, cheio de vem para cá, vai para lá, cheio de jogo de cintura, cheio de jeitinho brasileiro, como a gente fala, jeitinho brasileiro moral que a gente está falando, né? E tenta para lá e tenta para cá. Por quê? Porque os outros caminhos estão todos fechados. Quem que fechou os outros caminhos? Não foi decreto divino. Se fosse decreto divino, era determinismo. Foi escolha. Eu escolhi brigar com todas essas pessoas que eu briguei. Só que nesse possível quinto caminho que eu idealizei, eu já sei que eu vou ter a cada esquina eu vou encontrar um problema. Porque é assim que eu vivo. Então o que acontece quando em cada esquina eu encontrar um problema? Vai chegar uma hora que eu vou falar assim, bom, esse quinto caminho que eu ia tentar, eu não vou nem tentar, porque não vai dar certo. E aí acabaram todas as opções. E aí a gente vai cair, por exemplo, no caso dos terroristas. Não tem opção. Só tem uma opção, é assassinar todo mundo e tal, etc. Então, isso são coisas que a gente vai desenvolvendo dentro da gente que vão nos fazendo cair, né? Então, o livre-arbítrio, a sensação de... não é o livre-arbítrio, olha só, eu para pegar esse quinto caminho tracejado que eu idealizei, eu posso, como eu posso ir no primeiro, no segundo, no terceiro e no quarto. Agora, eu não me permito mais ir pelo primeiro, segundo, terceiro e quarto, porque eu já experimentei e tinha alguém me atrapalhando. Então, em vez da gente fazer disso daí a oportunidade de passar pelo problema, não, a gente foge dele e vai embora para outro caminho. E aí não sai. Aí eu vou ter eternamente a sensação de que eu estou preso, não tenho livre-arbítrio, nada consigo fazer, não consigo chegar a lugar nenhum, não consigo ir aqui, não consigo ir ali. Por quê? Por opção. Isso é que a gente está tentando falar quando a gente diz que os espíritos menos moralmente avançados têm mais dificuldade em compreender que eles têm livre-arbítrio. A nossa dificuldade é não conseguir usar, porque a gente acha que não tem. Mas tem. A gente não tem do jeito que a gente quer, mas a gente tem. Né? E essa ideia do livre-arbítrio, tudo que a gente falou até agora, é para nós mesmos. É uma pessoa, mas existe a ideia da coletividade do livre-arbítrio. O como eu pratico, como eu exerço meu livre-arbítrio, vai influenciar naqueles que estão ao meu redor, vai influenciar, por exemplo, num grupo, num país, numa sociedade, num clube, seja lá o que for. Eu causo influência com a utilização do meu livre-arbítrio em cima das circunstâncias da vida, das situações da vida. Aí Allan Kardec, estudando isso, pergunta o seguinte para os espíritos, olha só. A aberração das faculdades intelectuais provocadas pela embriaguez desculpa os atos reprováveis? Ou seja, eu bebi, fui no bar, tomei todas, peguei o carro, fui para casa, bati o carro, matei 10 pessoas. Eu sou culpado? Essa é a pergunta. O meu ato é reprovável? Aí, olha só, ele pergunta se eu posso ser desculpado. Não, pois o bêbado privou-se voluntariamente de sua razão para satisfazer suas paixões brutais, são os vícios, né? E, em vez de uma falta, comete duas. Então, se a gente for pegar isso aí, esmiuçar um pouquinho mais essa informação, é como se eu perguntasse assim, olha só, eu decidi ir até o bar beber ou o bar que veio até a mim para eu beber? Porque se você disser assim, não, o bar veio até você, aí eu estou isento. Agora o bar não vem até mim. Eu vou até o bar. Quando eu vou até o bar, o que acontece? A minha responsabilidade está nisso daí. Né? E nesse caso, no exemplo que a gente criou aqui, se eu sair de lá, pegar meu carro, matar 10 pessoas porque eu bati o carro, a minha responsabilidade é enorme, é muito grande, porque ela já envolve aí uma coletividade, por menor que seja de 10 pessoas, mas tem todo um processo a ser ressarcido pela frente. E aí, mais tarde, Allan Kardec vai falar também do livre-arbítrio das crianças, porque as crianças, né, enquanto elas estão se desenvolvendo como espíritos encarnados na matéria aqui, elas não têm livre-arbítrio. Né? Então, por exemplo, digamos que uma criancinha de 2 anos pega os 2 dedinhos assim e fala, eu vou colocar meus 2 dedinhos na tomada. Os pais, vendo aquilo, não vão deixar, vão proibir. Aí a criança não fala, quer dizer, ela chora, né? Mas na verdade o que ela está querendo dizer é, eu estou querendo fazer um negócio e você não está deixando.
né? Ela tem tendência a sentir que ela, naquele momento, pelo menos para aquela circunstância, ela não tem livre-arbítrio. E aí Allan Kardec vem falar, não é bem isso, é que eles não sabem ainda usar o livre-arbítrio, né? Nós também não sabemos se nós adultos sabemos usar, né? Bom, mas de qualquer forma. Então, a ideia do livre-arbítrio para as crianças é a responsabilidade desse livre-arbítrio, né, nos primeiros anos de vida, é dos tutores ou dos pais. Eles são aqueles que vão administrar, a palavra é exatamente essa, administrar o livre-arbítrio dos filhos, das filhas, daqueles que são seus tutelados, a quem foram conferidas as suas vidas, né? Bom, então nós não queremos ser carinha vermelha. Todos nós queremos ser carinha amarela. Mas nós vivemos num lugar, num planeta, que é para carinhas vermelhas. Portanto, nós somos carinhas vermelhas. Mais ou menos, mas somos. Como é que eu saio da carinha vermelha e vou para a carinha amarela? Como é que eu mudo de um para o outro? É um processo enorme. Como eu falei lá no início, né, isso aqui a gente pode desenvolver esse tema com uma profundidade muito grande, virar um seminário aí, talvez até um workshop aí de umas 6 para 8 horas, não estou brincando não, de tanta coisa que a gente podia falar e extrair em função disso. Mas enfim, deixar de ser carinha vermelha para ser carinha amarela é o que em espiritismo a gente chama de transformação moral. A transformação moral é isso, é a gente conseguir deixar de ser espírito vermelho e ir andando para o lado dos espíritos bons. É a gente, né, e repensando os nossos atos, repensando por que eu estou achando que eu não tenho livre-arbítrio, por que eu acho que essa é a última e única solução. Como que só tem uma solução, né? Até a ciência já chegou a essa conclusão. A física quântica, a mecânica quântica nos diz exatamente isso. Não existe uma única solução para nada, para nada. Sempre tem mais de uma possibilidade. A mecânica quântica estuda possibilidades e probabilidades, e em tudo tem mais de uma possibilidade, mais de uma probabilidade. Até a ciência já descobriu isso. Por que nós espíritas, né, não descobrimos? Ninguém está dizendo que é fácil. É muito difícil para todos nós, os desafios são grandes, maiores para uns do que para outros, mas é para isso que o espiritismo entrou em nossas vidas, e nós entramos no espiritismo, né? E que bom que essa combinação, né, está indo para frente. Que a gente possa sempre, então, usar o conhecimento espírita, usar tudo que a gente tem aprendido, tudo que a gente tem ouvido de conhecimento espírita, tudo que Allan Kardec nos trouxe e todos os seus sucessores na literatura espírita, que nos trouxeram tanta informação, tanta coisa, para que nós possamos, né, de forma cadenciada, mas de forma racional, fazer essa transformação moral. Sair do vermelho e ir em direção a uma coisa melhor, né? Para que isso aconteça, alguma hora eu vou ter que voltar no meu caminho número 1, que eu bati de frente para alguém, e eu vou ter que ir lá e passar por aquilo sem brigar com ninguém. Alguma hora eu vou ter que fazer a mesma coisa no caminho número 2, alguma hora eu vou ter que fazer a mesma coisa no caminho número 3. Então, a ideia da gente começar a voltar nesses caminhos onde a gente encontrou entraves, essa talvez seja a primeira saída. Refazer esses caminhos, mas com outra mentalidade. Que agora a gente tem um cabedal de informação que nos diz, olha, não adianta ir lá para bater de frente com o sujeito que você bateu na primeira vez. Você vai lá para reconciliar-se com o seu adversário, antes que seja tarde. Porque essa é a grande mensagem do Cristo, né? Aquilo que a gente já fez, eu não consigo desfazer. Mas eu consigo fazer outras coisas, né, que vão ressarcir e, de alguma forma, me fazer melhorar, me fazer ganhar o que a gente chama de bônus horas, para que eu consiga refazer o meu caminho, né? Então, torna-se importante a gente conseguir passar por aquilo que a gente não passou. São as nossas conquistas, né, as nossas falhas conquistas. E a gente sempre pode voltar nesses caminhos e retraçar o nosso trajeto. Então, o que a gente falou muito brevemente, como eu falei no início aqui, sobre genética, evolução moral, falamos uma pitadinha de ciência, o estudo científico de como o cérebro administra o livre-arbítrio, é uma coisa muito linda, maravilhosa, mas é demorado, é longo, mas é uma coisa muito interessante, né? Falamos de vícios e virtudes, falamos de como que a gente sai, né, da onde a gente está aqui no vermelho, a gente começa a ir para o lado dos espíritos bons,
Né? Essa era a nossa mensagem de hoje, que a gente possa sempre, então, estar com isso em mente e sempre pensando em andar para frente, né? Lado a lado com aqueles que são nossos amigos e também aqueles que são nossos inimigos. Um dia nós seremos capazes de fazer isso. Muito obrigado a todos e a gente volta para o Silvando.